Neste treinamento da versão básica do sistema Server-Obras Web, vamos visualizar o módulo de planejamento. Então, o primeiro item no módulo de planejamento é o cadastro de composições. Então, para atualizar a tela e visualizar todas as composições já cadastradas, basta clicar no botão Atualizar. Então, aqui está listado todas as composições. Pode ser modificado, pode ser mudado as páginas aqui embaixo. E os campos que tem aqui são o código da composição, a descrição, a unidade de medida e os valores unitários e totais de mão de obra, de material. Para visualizar os insumos que estão dentro da composição, basta clicar duplo sobre a composição e vão abrir a lista dos insumos e também das composições que tem dentro dessa composição. Então aqui é possível editar ou incluir novos insumos. Então, por exemplo, se eu for incluir aqui qualquer um, cimento, por exemplo, é só colocar aqui a descrição inicial do insumo ou colocar o código. E aqui o sistema vai listar todos os cimentos, no caso, já que eu coloquei a palavra cimento. Seleciona o insumo, ele vai trazer a unidade de medida, é só colocar a quantidade e o preço unitário ele busca do cadastro de insumos. E sempre atualizado esse preço pela última compra. E tem esse quadro para inserir as composições também. Então, nesse exemplo aqui, o custo do metro quadrado para fazer um reboco aqui seria isso aqui de material e este valor de mão de obra. Para inserir uma nova composição, basta ir no fim da lista, vai ter uma linha em branco, é só colocar o código dele, a descrição da composição, a unidade de medida, gravar a linha, né? Essa composição já está cadastrada, então vou botar um outro número. Está cadastrada a composição e para inserir os insumos é só clicar na linha, duplo na linha e o sistema vai abrir a lista para inserir os insumos. Também há uma forma de buscar rapidamente as composições já cadastradas, é só colocar aqui em cima as iniciais da composição, vou botar aqui alvenaria, botar as primeiras letras, então vou fazer a lista de tudo que for de alvenaria, só selecionar, dar um atualizar e o sistema vai trazer aqui a alvenaria que está sendo buscada. Depois de cadastrar as composições, pode-se montar o orçamento da obra. Então, selecionando a obra aqui, ele vai trazer, se já houver, né, o orçamento cadastrado, que no caso já está cadastrado no orçamento, ele trouxe toda a estrutura do que já foi montado. Ó. Aqui tem um grupo 1, serviços preliminares, 1.1 subgrupo, uma topografia que é uma verba, e também posso inserir composições dentro dela. Então, a estrutura está aqui, ó, código 1.1 e assim por diante. Pode-se criar até 8 níveis. Para criar um orçamento ou incluir um grupo novo aqui, é só ir no fim da lista. Eu ter as opções de criar um grupo, inserir uma verba ou uma composição. Então, se eu criar um grupo aqui, por exemplo, que seria o 82, eu vou escrever aqui o número, botar um grupo, botar aqui 82 e gravo a linha. Então, acabei de inserir um grupo. Se eu quiser, eu posso inserir um subgrupo. Vou botar aqui a palavra subgrupo. Seria 82.1 e assim eu posso seguir até o 8º nível se eu quiser. Depois disso eu posso inserir uma composição, uma verba. Se eu selecionar composição aqui, é só buscar com as composições já cadastradas. Então pegar uma alvenaria aqui, se for para o lado ele vai trazer tudo que tiver filtrado com essas palavras, com a palavra que eu coloquei. Seleciona essa alvenaria, já vai trazer o código, unidade de medida e os preços unitários de material e mão de obra. Aí, então basta colocar aqui o código dele, vou botar 82.1 dentro desse grupo 82, subgrupo 82.1, botar a quantidade, o sistema vai calcular os totais. Essa última coluna aqui tem a possibilidade de inserir um BDI específico para essa composição que está sendo lançada. Se for utilizado um BDI genérico, não há necessidade que na hora de gerar a consulta é possível colocar um BDI único para todo o orçamento. E tem a possibilidade também, e depois de lançado essa composição dentro do orçamento, se eu clicar duplo sobre ela, eu posso visualizar todos os insumos que vieram do cadastro das composições e tenho a possibilidade de editar ele. No momento que eu edito ele, não mexe no cadastro de composições padrão, mexe apenas dentro desse orçamento. Então, se eu excluir esse servente, por exemplo, estou excluindo apenas para essa composição dentro desse orçamento. A composição padrão do cadastro não é alterada. Posso também inserir uma verba. Então, uma operação bem simples, seleciono verba, escrevo aqui o nome da verba.
colocar ali dentro do 82.1.2. Tem um código de composição, normalmente se repete esse campo para facilitar o cadastramento. Coloca a unidade de medida, o preço, a quantidade. Então eu vou botar aqui 1 e eu posso colocar o preço de material de mão de obra. Vou colocar aqui R$ 1.000 para exemplificar. Está criada aqui uma verba. E ainda tem a última possibilidade de transformar essa verba aqui nesse mesmo momento, através do clique duplo, em uma composição. Então é só inserir aqui os insumos que essa verba vai se transformar numa composição que também só vai servir para essa obra. Não vai para o cadastro de composições padrão. Então dessa forma que se cria um orçamento. Depois de criado o orçamento aqui no modão consultar, a possibilidade de fazer várias consultas, aqui vários relatórios, e tem a possibilidade de gerar um relatório sem BDI, com BDI, considerando esses percentuais que é colocados aqui, para material e para mão de obra, ou ainda considerando os BDIs diferenciados que são inseridos em cada linha da composição. Então, nesse caso aqui, o sistema considera o BDI geral para todas as composições e para as que estão com o BDI diferenciado cadastrado, ele desconsidera essa e considera que está cadastrado na linha. E aí tem vários formatos de relatório, vou mostrar aqui o sintético. Então aqui é um relatório sintético que mostra o grupo, subgrupo, todos os itens orçados, né, com os valores e percentuais. Se tiver um logo cadastrado no cadastro de empresa, ele vai mostrar o logo aqui na direita. Então esse aqui é o cadastro do orçamento da obra. Existe ainda a possibilidade também de copiar orçamento. Então se eu tenho orçamentos parecidos, eu posso, quando for criar uma obra, eu posso vir aqui copiar todo o orçamento que eu já tenho pronto de outra obra e depois só faço as modificações necessárias. Tem a possibilidade também de gravar um orçamento original para manter um orçamento guardado. E depois, quando quiser um relatório, eu posso tirar um relatório baseado no orçamento original ou no orçamento com as modificações que seria o atual. Depois de montado o orçamento, pode-se montar um cronograma em cima dos itens orçados. Então, quando eu seleciono a obra e trazer aqui os itens, defino uma data inicial e final de execução da obra e a periodicidade ser quinzenal ou mensal. Depois de definido isso, o sistema vai abrir essa lista com os períodos e para cada uma das composições aqui dos serviços da obra eu determino como através de percentuais, o que eu vou executar cada um dos períodos. Em cima desses percentuais, o sistema vai gerar depois então os relatórios, né? Para facilitar, se for lançado aqui no grupo esses percentuais, automaticamente o sistema vai copiar esses percentuais lançados nessa primeira linha para todos os itens dentro desse grupo. E depois só precisa modificar os que forem necessários. Então, os relatórios disponíveis é o cronograma de percentuais, percentuais totais, cronograma de físico financeiro e o cronograma de compras, que o sistema então vai poder listar aqui tudo que teria que se comprar dentro de um período determinado para, teoricamente, chegar no prazo da obra. Tem o gráfico de Gantt também, que vai gerar um gráfico em cima do teu cronograma versus o teu realizado. E o último item aqui, o penúltimo item é orçamento de empresas. Aqui também é necessário montar um plano de contas para administração. Então, todas as despesas vão ser, no momento que são lançadas, tem que ser identificada para qual item do plano de contas vai ser alocado o custo. Então, para criar a estrutura, é muito parecido com o orçamento. Vai ter o grupo, subgrupo, e assim vai se criando os itens. E os itens que vão receber lançamento é marcado um X. Então, quando for lançar a despesa, você vai listar esses itens que estão com X. E esses itens aqui vão ser apenas totalizadores do grupo. Para criar um novo grupo, um novo item, sempre vai no fim da lista. Então, se eu criar aqui o 73, então, um grupo AA, gravo. Depois posso dentro dele colocar um subitem, que já seria um item de lançamento, que eu marco um X aqui nessa coluna lançamento, para identificar que ele vai receber lançamentos. Então já está criado aqui esse grupo, que era 73 na verdade. Em cima do orçamento da empresa também é possível colocar valores, então se eu quiser, para cada, dentro do ano, né, lançar todos os valores estimados, eu vou ter de gastos com a administração dentro de cada um dos itens, é possível lançar em cada uma das linhas. Isso vai ser gerado um relatório de previsto versus realizado. Também há a possibilidade de copiar, se houver outras administrações, também tem a possibilidade de copiar um plano de contas por uma nova administração, caso for necessário. Por último, tem um plano de contas e receitas, também seguindo a mesma lógica, só para receitas que vão ser lançadas lá no módulo de vendas. Então, cria-se um plano de contas de receitas e também quando houver o lançamento de uma entrada, também vai ser identificado para qual item do plano de contas que vai ser alocado esse valor.
Então a lógica também é a mesma, aqui grupos, subgrupos, itens, com os valores, com as inscrições, e aqui marca-se um X no lançamento para qual que tu quer que receba o lançamento. Então esses são os itens principais do módulo de planejamento.